Então, eu estou aqui com o Leandro Lopes, o ilustrador do livro Saru, o Guerreiro da Floresta, que os alunos do 4º ano da Escola Municipal Beatriz de Souza Brito ilustraram, leram, estudaram, fizeram uma série de questões. Foi um projeto interdisciplinar, foi a bibliotecária Fernanda que coordenou, então toda a parte de letramento, tudo com as professoras também, foi a turma da manhã, a turma da tarde que trabalhou. No caso, eu em artes visuais trabalho só na parte da manhã, né? Mas na parte da tarde participou o professor de música fazendo uma pequena música também, e professora de inglês fez trabalhos, vários professores participaram, né? E os pedagogos, as pedagogas principalmente fazendo a parte do letramento, né? Em artes visuais a gente ficou responsável por elaborar uma espécie de uma capa para um livro digital com pesquisas a respeito de animais e essas questões que são ligadas ao projeto interdisciplinar que foi feito, né? E aonde é levado a questão do livro do Saru, sempre tendo como base o livro do Saru, né? Então surgiram umas quantas dúvidas a respeito das ilustrações, do como ilustrar e tudo, e as crianças fizeram uma série de perguntas, né? Então que a gente pode organizar e traduzir de uma maneira assim, perguntando em primeiro lugar qual seria a tua formação. Então a minha formação ela é na Universidade de Biólogo. Eu sou formado em Biologia na Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Me formei em 2003, eu nunca sei se é 2003 ou 2004, tinha várias greves lá e tal. E daí, mas durante a minha formação eu fiz uma disciplina que existia no curso de Biologia, que é Desenho de Observação para Ciências Biológicas, que era uma optativa que aconteceu várias vezes, depois parou de acontecer. Agora eu soube até que está acontecendo de novo. Daí lá eu vi que eu sabia desenhar, de observação, porque eu já desenhava quando era criança, mas foi lá que eu vi que eu desenhava bem coisas que estavam na minha frente. E daí, depois desse curso na biologia, dessa disciplina, eu fiz vários cursos, workshops, assim, oficinas breves, em congressos, tipo congresso de botânica, congresso de zoologia. Todo congresso sobre qualquer assunto eu acabava indo, mas só para fazer a parte do mini curso de ilustração científica. Então a formação de ilustração científica no Brasil não existe uma pós-graduação nem nada em ilustração científica. Então os ilustradores científicos aqui, eles acabam fazendo essa formação em pequenas oficinas, em pequenos cursos de uma semana, algumas horas, e a gente vai aprendendo meio que sozinho. Bastante sozinho. E então, como que é essa profissão de ilustrador? Então, o ilustrador, ele é um cara que fica em casa ou no estúdio esperando alguém ligar ou pedir alguma encomenda. Então, qualquer revista, livro ou animação que precise de uma ilustração, eles entram em contato e a gente elabora esses desenhos que são usados depois para essas finalidades. Então existem ilustradores que são bem específicos para algumas áreas, por exemplo, o ilustrador de medicina, ele desenha só coisas para medicina. Tem ilustradores que desenham só coisas de cartoon, coisas mais engraçadas. Eu me especializei mais na ilustração científica, mas eu nunca deixei meu portfólio muito restrito. Eu tentei sempre aceitar vários trabalhos em várias áreas diferentes, inclusive de ilustração de livro infantil, justamente para ir aprendendo várias coisas diferentes e para ter mais mercado também. E tu dás aula de desenho? Sim, daí eu dou aula de desenho nesse mesmo estúdio que eu trabalho. Eu tenho durante a semana 4 turmas que tenho aluno o tempo todo, então entrando, alunos novos, alunos que estão há muitos anos trabalhando. Eu gosto de trabalhar aqui, todos eles trabalhando juntos. Inclusive, ultimamente eu tenho envolvido bastante esses alunos nos projetos de ilustração. Então, se aparece algum projeto de ilustração para eu executar e eu acho que algum aluno tá dentro da linha de produção dele,
eu acabo incluindo os alunos na minha... Como se a gente fosse um corpo de ilustradores profissionais trabalhando numa empresa, assim, vamos dizer. Então, a coisa da aula tá ficando mais interessante para quem é aluno, eu acho, porque também está participando de fazer efetivamente ilustrações. E quando que tu começou a ilustrar? Tu já falou alguma coisa sobre quando era pequeno? Como é que era isso? Quando eu era pequeno eu ilustrava, assim, não era bem ilustração, eram desenhos mesmo, e por um tempo eu parei de desenhar, porque eu tenho um irmão que desenha também, e ele era bastante crítico com os meus desenhos e eu meio que fui murchando e parei de desenhar. Aí quando eu entrei na biologia e fiz aquela disciplina, eu percebi que o meu desenho era muito diferente do que ele criticava, por exemplo. Porque ele é cartunista hoje, então pro tipo de desenho que ele faz, realmente meu desenho não é muito bom. Mas pro tipo de desenho que eu faço, daí ele não consegue fazer, que é o desenho realista mesmo, de colocar um objeto e desenhar ele tal qual ele tá lá. E daí foi aí que eu me redescobri. Então eu desenho desde criança, fiquei um tempo sem desenhar, e na biologia eu voltei a desenhar e agora não paro mais. Legal. E me diga uma coisa, qual é a inspiração ou as referências que tu usaste para fazer o livro do Saru? Então, é bem comum quando a gente é contratado para fazer ilustrações que o cliente, o contratante, ele acaba dando pra gente referências, porque ele entende mais do assunto do que a gente. Então, como eu ilustro coisas muito diversas, às vezes, sei lá, vou ilustrar baleia, por exemplo. Eu não entendo muito de baleia, apesar de ser biólogo, a gente entende um pouco de baleia. Por exemplo, daí o especialista em baleias, ele vai dizer, esse teu desenho tem que ficar mais assim, mais assado. Ele vai te dar as fotografias certas que representem melhor a baleia segundo o que ele acha que é melhor representar. E isso aconteceu no do Saru. O Maurício, que é o autor, ele separou várias fotos que eram dele mesmo, de fotos de gambá, de irara, dos bichos que aparecem no livro, e me entregou essas fotos. Na época nem eram fotos digitais, eram fotos impressas assim. Eu fiquei com essas fotos tomando como referência e riscando várias versões do Saru. Inclusive foram várias mesmo, porque a gente estava decidindo como é que ia ser esse livro, se ia ser ilustração digital, se ia ser ilustração de grafite e tal, até que junto com o Maurício e a Marta, que é a editora do livro, a gente chegou nesse personagem final que é o Saru que está no livro hoje. E daí a partir de decidir isso, daí eu comecei a fazer as ilustrações. Então, eu gostaria de saber qual foi a técnica usada para fazer as ilustrações. É diferente a gente olhar no livro tal qual é impressa a ilustração, né? E olhar os desenhos que tu me mostraste aqui, né? Como eles estão. Deixa eu pegar um bem no início. Esse aqui é da segunda versão, tem um aqui que... Esse. Aí botando lado a lado o livro e o desenho, né? Então, quando a gente faz ilustração, é muito interessante que a gente faça ela maior do que o que vai ser impresso, porque todas as imperfeições, elas desaparecem e a ilustração fica mais detalhada. Então, quando eles me disseram o tamanho que ia ter o livro, aí eu fiz a ilustração maior. Se o livro fosse um livro grande, eu ia fazer a ilustração maior ainda. Então a gente sempre faz a ilustração pelo menos 30% maior para depois ela ser reduzida, que isso dá um ganho de detalhes E daí essas ilustrações eu enviei para uma designer, que é quem montou o livro, quem coloca as letras, os espaçamentos, decide que fonte vai ser usada, e eu mandei os originais para ela. Ela escaneou e ela montou e depois ela me devolveu os originais. Que isso é até uma coisa que muitas pessoas perguntam, se quando a gente vende a ilustração a gente vende os originais ou não. E o normal é que a gente venda o direito de usar a imagem no livro, mas não os originais. A editora pode, se ela quiser, comprar os originais, mas daí tem um outro valor que são os originais. Então eu tô com todos os originais por causa disso, porque ela tem o direito de usar as imagens para o livro, mas os originais são meus, é como se fosse meu patrimônio. E daí para esse livro a gente decidiu ficar uma coisa mais feita à mão, não ser muito parecido com aqueles desenhos feitos de computador, assim, muito estéreis, que parecesse um pouco da textura do papel. Então foi usado um papel
levemente texturizado e usando o grafite, que é uma coisa que todo mundo usa, todo mundo, assim, é uma coisa que é mais humana, vamos dizer assim, né? Mas eu converso com os meus alunos a respeito da diferença dos grafites, quais foram os grafites que tu usaste? Para esse aqui eu usei muito 4B, usei até 6B ou outros, mas usei muito 4B, que o 4B eu consigo uma gama bem grande de tons de cinza, que varia bastante entre o preto e o branco, passando pelos tons intermediários, sem ter que trocar muito os lápis. Uma coisa que eu faço na hora de desenhar algo assim, para não perder muito tempo apontando o lápis, é ter vários lápis 4B bem afiados, e daí eu vou fazendo, porque tem muito pelo, por exemplo. Quando a gente vai fazendo pelo, a ponta do lápis vai engrossando, então eu já pego outro lápis e continuo, para não ter que parar e apontar, então eu vou usando vários lápis, mas todos eles bem parecidos, 4B, 2B, 6B, não muito mais do que 6B e não muito menos do que 2B. E que papel é esse? Esse papel com essa leve textura é um papel Canson Desenho, de 250 gramas por metro quadrado, mais ou menos. É um papel relativamente simples, ele é levemente creme. E daí na versão digital foi usada as mesmas ilustrações, teve uma ou duas que a gente... A versão em cores, né? A versão em cores, que daí a gente pegou as mesmas ilustrações, umas duas foram reformuladas, assim, algumas pequenas coisas foram mudadas, e daí eu usei o Photoshop, o programa Adobe Photoshop, para ilustrar. A gente faz uma camada virtual por cima disso aqui e pinta por cima, como se tivesse uma transparência que eu pudesse usar tinta transparente por cima. Pinta por cima de todo o efeito do grafite mesmo. E o legal disso é que não some o efeito do grafite, assim, por baixo dá pra ver a textura do papel, dá pra ver o traçado do grafite, não é uma cor que sobrepõe e que apague o grafite, ela se sobrepõe, mas numa transparência. Ai, bem interessante. E eu gostaria de gravar uma coisa que tu tinhas dito antes a respeito das referências sobre o desenho serem mais na parte do real e não dessa coisa do bichinho fofo feito para criança, assim, como é que é essa diferença, né? Então, e isso foi uma decisão da editora que eu achei até muito boa, essa decisão, porque existem ilustrações de livro infantil que transformam muito os personagens quando são bichos, quando são animais, eles acabam tendo lacinho na cabeça para dizer que é mulher, ou cílio grande, ou coisas assim, que a gente decidiu que não, que ele ia parecer mais como um bicho real, só que em situações, às vezes, como essa aqui até, inclusive, que não é muito comum dos bichos fazerem, assim, esse tipo de reunião para falar, mas era algo que estava na história. Então a gente decidiu que o bicho ia ter a cara do bicho, não ia ter uma cara de ser humano, nem não ia ser bípede, não ia ser nada disso. Ele não ia andar em pé, ele ia andar como o bicho anda, com as quatro patinhas no chão e tal. Bem interessante. Então, queria te agradecer pela entrevista, vou levar os alunos, né? Obrigado. E espero que a gente consiga fazer uma produção que fique bem significativa. Obrigado, e obrigado por vir entrevistar. Acho que eles vão gostar, né, das respostas. Com certeza. Das perguntas. Obrigada. Obrigado.